Bom dia, hoje 30 de setembro e na nossa aula de redação nós trataremos aqui sobre o tema fake news, mas antes de adentrarmos ao assunto, vamos refletir aqui um pouquinho sobre essa frase. Se você sonhar, você pode fazer. Qual é a reflexão que a gente pode tirar? Temos que ter projetos em nossa vida. O tempo todo idealizamos algo, imaginamos como será esse projeto quando tiver concluído, não é mesmo? Quem de nós não fazemos esse questionamento? Pois isso é o que nos fortalece para que nossos sonhos tornem-se realidades. Lembre-se que antes tem que sonhar, arquitetar o que almejamos para depois fazermos. Imaginação versus ação. Então, a gente, para conseguir algo, temos que sonhar primeiro. Colocar depois toda a nossa imaginação em prática para que saia do jeito que a gente sonhou, ou às vezes até melhor do que sonhamos. Não é mesmo? Mas a gente tem que ter firmeza naquilo que queremos. Vamos lá. Pensando aqui sobre o assunto, fake news, trouxe umas informações sobre a temática e temos também uma atividadezinha a ser realizada, tá certo? Vamos ouvir com atenção as informações para que nós possamos compreender a origem, né, o que é que significa essa fake news, quais são também algumas medidas que a gente deve tomar diante das notícias que circulam aí nas redes sociais, né, nos nossos aplicativos, enfim, vamos prestar atenção direitinho. E aí, para iniciar, fake news tem a ver com o Pinóquio, né? Quem não lembra aí do conto do Pinóquio, aquele menininho que mentia, quanto mais mentia, o nariz crescia, não é verdade? Trouxe aí para ilustrar a temática, né, fake news. Então, a divulgação de notícias falsas, conhecidas como fake news, pode interferir negativamente em vários setores da sociedade, como política, saúde e segurança. Apesar de parecer recente, o termo fake news ou notícia falsa, em português, é mais antigo do que aparenta. Segundo o dicionário Merriam-Webster, essa expressão é usada desde o final do século XIX. O termo é inglês, mas se tornou popular em todo o mundo para denominar informações falsas que são publicadas principalmente em redes sociais. Para nós, assim, há um certo tempo atrás, a gente usava muito a questão do provérbio, né? Mentiras têm pernas curtas. Então, a gente se depara aí com as fake news também têm as suas vidas curtas aí, né? Porque quando a gente descobre, a gente vai deixar de confiar de fato nessas informações. O que significa fake news? Não é de hoje que mentiras são divulgadas como verdades, mas foi com o advento das redes sociais que esse tipo de publicação popularizou-se. A imprensa internacional começou a usar com mais frequência o termo fake news durante a eleição de 2016 nos Estados Unidos, na qual Donald Trump tornou-se presidente. Fake news é um termo em inglês e é usado para referir-se a falsas informações divulgadas principalmente em redes sociais. Na época em que Trump foi eleito, algumas empresas especializadas identificaram uma série de sites com conteúdo duvidoso. A maioria das notícias divulgadas por esses sites explorava conteúdos sensacionalistas envolvendo, em alguns casos, personalidades importantes, como a adversária de Trump, a Hillary Clinton. Então, gente, como foi dito, né, fake news são notícias falsas,
Como hoje a gente vive nesse mundo virtual, a gente tem que ter muito cuidado com imagens, com mensagens, com apelos, né, de determinadas pessoas que invadem aí o nosso aparelho, o nosso dispositivo, e às vezes a gente até tem como verdade as informações que são colocadas para nós. Quantos não ficam preocupados com a informação que chegou no seu aplicativo? O papel do jornalismo profissional e comprometido no combate às informações falsas nunca foi tão necessário. O fenômeno das fake news tem ganhado as rodas de debate por todo o país, principalmente pela aproximação das eleições. Mas não é só isso. A luta contra a disseminação desse tipo de informação deve ser constante. A única forma de combater as notícias falsas é com o jornalismo de credibilidade, sério, responsabilidade e de qualidade. Então, gente, diante do mundo de informações que a gente recebe durante aí o nosso dia inteiro, né? É duvidoso. Às vezes essas informações chegam, a gente de certa forma duvida, né? E vai procurar direitinho determinado site, aí lá diz uma coisa, você vai para outro, diz outra, aí você fica nessa balança, né? Não sabe em quem acreditar. Como disse aqui, né? Credibilidade, jornalismo sério, com responsabilidade e qualidade, a gente até que tem, mas devido essa falsidade estar tão, vamos dizer que expansiva, que a gente acaba nem acreditando mais em nada. Não é verdade? Aí aqui nós temos 10 passos para identificar a notícia falsa. Fique atento à fonte da notícia, né? Saber qual site é esse. Leia o texto da matéria, não apenas o título, tem que prestar atenção, né, no conteúdo todo. Preste atenção no endereço eletrônico da reportagem. Leia outras notícias do mesmo site e avalie a veracidade. Procure saber sobre o site que publicou a informação. Preocupe-se com o conteúdo de sites sensacionalistas. Leia com atenção e fique atento aos erros de ortografia. Confirme a notícia em outros sites. Cheque a data de publicação da reportagem e confira a autoria do texto. Então, a gente, para não se enganar, né, não entrar na onda aí dessas pessoas que sempre estão fazendo mal, não é verdade? Fazendo mal aí virtual, a gente tem que tomar essas medidas, né, esses cuidados que foram citados aí acima. Então, façam isso que com certeza vocês não vão ler notícias falsificadas aí e ficar preocupado diante de toda a situação. E aí, Fatinha, a nossa atividade qual será? É assim, gente, ó, vocês vão fazer uma enquete, certo? Vocês vão sair aí da casa de vocês, perguntar à vizinhança aí, certo? Notícias, pelo menos 2 pessoas. Façam isso, tá bom? Vocês vão sair de casa, perguntar aí alguém, né, algum parente seu, alguém mais próximo a você, para lhe responder essas perguntinhas aqui abaixo, certo? Levem o celularzinho para gravar, caso precise, né? É bom gravar para quando você chegar em casa, você lembrar tudo que o seu entrevistado ou a sua entrevistada falou, tá bom? A primeira pergunta, ó, você vai fazer aos seus entrevistados. Quais notícias foram recebidas por você no último mês por meio de textos, imagens, vídeos e áudios? Aí você vai anotar. Segunda pergunta, você acreditou nos fatos noticiados que recebeu? A pessoa responde, você registra. Quais motivos o levaram a acreditar nessas notícias? E a última questão, você verificou a veracidade dos fatos? Explique. Então, essas 4 perguntinhas vocês vão fazer ao entrevistado de vocês. Pelo menos 2, tá bom? Não pode ser 1, pelo menos 2. No máximo, vamos dizer assim, né? No máximo 2, no mínimo 2. Certo? 2 pessoas aí para sua entrevista.
Se você tiver autorização, né, da pessoa entrevistada, grave um áudio, como eu falei a princípio, né? Grave o áudio, mas se a pessoa deixar, caso ela não aceite, anote tudo, né? Registre tudo aí do que ela lhe falar. Eu coloquei aqui sobre esse áudio porque ficaria mais fácil quando você chegar em casa para fazer os seus registros, né? Pronto, fez isso, checagem dos fatos. Depois que colheu todos os dados, é hora de investigar a fonte. A notícia que o seu entrevistado lhe deu está em algum site? Aí você vai lá e procura. Pesquise os fatos ditos por seus entrevistados, né, ou as suas entrevistadas. Caso encontre, verifique a data de publicação, fotos, vídeos e as legendas para checar se não há manipulação dos dados ou falsa conexão. Analise todas as imagens e o som para verificar se não foi feita montagem. Então, fez a entrevista com os seus entrevistados, depois em casa vai analisar direitinho a notícia ou as notícias que os seus entrevistados lhe disseram, certo? Para depois você fazer essa checagem aqui, fazendo as suas pesquisas, tá bom? Aí você vai dizer, Fátima, mas não tem quem eu pergunte? Se não tem, você vai procurar duas notícias aí para fazer essa análise, tá bom? Depois que fez isso, aí você vai fazer o quê? Você vai me contar em resumo, né? Fazer aí uma resenha, né? Um resumo sobre a entrevista que você fez aos seus entrevistados. Né? Vamos aqui, ó. Concluído, grave um áudio contando como você realizou a atividade. E, em linhas gerais, fale uma das notícias que você ouviu. Não é necessário você falar das duas, não. Você escolhe, dentre as duas, uma que lhe chamou a atenção e fale um pouquinho dela. Conte como foi a experiência, né, da atividade, condense o que a sua entrevistada ou seu entrevistado falou e, no final, condense tudo fazendo um áudio e mandando para o meu contato, tá bom? Espero que todos tenham entendido a proposta. Até a nossa próxima aula de redação, tá bom? Um grande abraço e vamos à pesquisa. Tchauzinho, um abraço.